Será que a igreja tem a obrigação de dar o dízimo? Antes, queremos deixar claro que não está em questão a necessidade de contribuir. Uma comunidade de cristãos, que congrega em nome de Cristo, tem suas despesas. Uma comunidade que investe em obra missionária tem suas despesas. Toda comunidade genuinamente cristã, sem dúvida, dá assistência aos pobres e necessitados, e isso também dá despesa. A oferta ou contribuição feita para serviços relacionados à chamada obra de Deus é genuína. A questão é, precisa ser 10%? A resposta é não. Não há nenhuma lei que obrigue a igreja cristã a doar um percentual específico. O dízimo, ou a 10ª parte, foi instituído na lei de Moisés para suprir a tribo de Levi, que não havia recebido herança como as outras tribos, pois foi separada para exercer funções religiosas. Podemos dizer que o dízimo é bíblico, mas não é evangélico, ou seja, estava na aliança mosaica, mas não faz sentido na nova aliança. Os apóstolos não cobraram dízimos, a igreja primitiva não cobrou dízimos. Há várias especulações acerca de quando a igreja passou a cobrar o dízimo dos fiéis. Ao menos, nos primeiros séculos, a forma de contribuição sempre foram em conformidade com o que o apóstolo Paulo recomendou em suas epístolas. Antes de entrarmos nessas recomendações, vamos nos atentar para alguns equívocos de interpretação de textos bíblicos tentando validar o dízimo para a igreja. O mais comum é Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Esse versículo é lido e enfatizado como um mandamento para a igreja. Contudo, jamais devemos tirar qualquer pressuposto de um texto sem antes avaliar o contexto. O livro de Malaquias já começa dizendo que se trata da palavra do Senhor contra Israel. Antes de chegarmos ao versículo 10 do capítulo 3, o texto está se referindo a vós, filhos de Jacó. Se julgarmos ser para nós, devemos então seguir todas as outras regras cobradas pelos profetas ao povo de Israel. Dirão também que o dízimo era dado antes da lei, pois o mesmo foi dado por patriarcas como Abraão e Jacó. Vamos analisar esses dois casos e tirarmos uma conclusão sensata. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Sim, Abraão deu o dízimo, mas, primeiramente, ele deu por livre vontade. Não foi uma lei, não foi um mandamento de Deus, não foi uma obrigação. O dízimo era um costume já de outros povos e religiões naquela época, e Abraão espontaneamente também o fez. Outro detalhe é que Abraão não deu o dízimo de seus bens. O que ele deu foi a 10ª parte dos despojos de seus inimigos vencidos na guerra. Quanto a Jacó, vamos ao texto que está em Gênesis capítulo 28, versículos 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O texto é muito claro. Não era mandamento, nem lei, nem obrigação. Foi um voto. A Bíblia não diz se Jacó cumpriu ou não este voto, mas o que fica evidente é que não há na Bíblia nada que justifique uma lei que obrigue a igreja a dizimar. Então, já que não há um percentual específico para eu contribuir na obra do Senhor, quanto devo ofertar? Aí voltamos às recomendações das epístolas do apóstolo Paulo que foram seguidas pela igreja por séculos. Primeiramente, nós damos o que podemos. A nossa doação deve ser proporcional ao que possuímos. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Depois,
O que Deus vai receber não tem nada a ver com a quantidade ou percentual, mas aquilo que propormos em nosso coração. Não é o que o líder vai determinar, mas nós, deliberadamente. Mas quanto eu devo propor ou determinar? Aquilo que eu possa dar com alegria. Isso está respaldado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em resumo, não precisamos nos ater a percentuais, nem ofertar por medo e muito menos tentar fazer barganha com Deus. Se o nosso coração for dele, alegremente o daremos uma oferta agradável. E aí, gostaram? Então deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e aguarde o próximo vídeo.